Olá pessoal, aqui é o Wood Shop Junkies e hoje vou fazer um grampo vertical por gravidade. Certo pessoal, se você é um marceneiro amador como eu, provavelmente já precisou trabalhar na borda de uma tábua grande ou ripa longa. Atividades como fazer furos cegos, instalar dobradiças ou aplicar fita de borda. No meu caso, isso às vezes vira um processo tedioso ou irritante porque acho difícil estabilizar a tábua de lado para trabalhar na borda. Às vezes, isso exige vários tipos de sargentos e um pouco de criatividade. Hoje, quero construir um grampo de borda acionado por gravidade, um triângulo com recorte curto para encaixar tábuas de variadas espessuras. Ele aplicará pressão automaticamente, estabilizando a tábua e permitindo que eu trabalhe na borda. Para economizar tempo, já dimensionei todos os componentes básicos de cada grampo. Simples! Eu cortei algumas peças de compensado de 3/4 de polegada ou 18 milímetros na serra de bancada e depois simplesmente cortei no comprimento correto usando minha serra de esquadria. A ideia é usar esses componentes básicos para montar um suporte em formato de U que eu possa usar para inserir minhas tábuas e apoiá-las de lado. Após montar o suporte em U, adicionarei blocos de empurrar que pressionarão e estabilizarão automaticamente a tábua na borda. Antes de montar o suporte em U, preciso preparar dobrando as tábuas verticais para mais resistência e adicionando alguns detalhes estéticos. Estou colando duas tábuas para dobrar as verticais e dar mais resistência, mas principalmente para que a espessura das verticais fique igual à largura dos blocos de empurrar que serão instalados depois. Enquanto deixo a cola secar, preparo as peças da base ou dos pés. Vou fixá-las nas verticais usando parafusos e cola. Então fiz furos guia para os parafusos. Também adicionei um chanfro decorativo ao redor da borda superior externa das peças da base, usando minha tupia. Para os montantes ou componentes verticais, apararei os cantos com minha serra de esquadria para criar um formato triangular no produto final. Depois, para reduzir o peso do produto final, fiz alguns recortes nos componentes verticais. Para facilitar a remoção dos recortes, fiz furos nos cantos de cada recorte usando uma broca Forstner. Em seguida, usei a serra tico-tico para remover quase todo o recorte.
Terminei o recorte acertando as bordas com uma fresa de corte reto e minha tupia laminadora e suavizei as bordas com um pequeno chanfro. Certo, pessoal? Esse é o esqueleto do grampo ou suporte em U. Até agora, não entrei em detalhes porque tudo foi mais estético e não usei técnicas que já não mostrei aqui no canal. Os principais aspectos da estrutura básica são a largura da base e a altura das partes verticais. Aumentar a largura da base vai aumentar a estabilidade do grampo, enquanto verticais mais altas vão me permitir apoiar melhor tábuas mais largas. O espaço entre as partes verticais é crucial para a espessura máxima da tábua que poderei usar com o grampo. Porém, ao projetar, considerei isso. Uma porta provavelmente seria a tábua mais larga, maior e pesada que eu jamais vou precisar apoiar de lado. Se um dia eu precisar apoiar tábuas maiores, posso só aumentar o projeto. Agora as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Preciso instalar um mecanismo que aplique pressão automática em tábuas de qualquer espessura no grampo, usando blocos de empurrar acionados pelo peso da tábua. Isso significa que ao colocar a tábua no grampo, os blocos de empurrar devem se mover automaticamente para segurá-la. Ao remover a tábua, eles devem se mover automaticamente para a posição aberta ou neutra. Agora, para conseguir esse movimento, vou instalar bielas em pivôs para prender os blocos de empurrar ao suporte em formato de U. Então, para as minhas articulações, comprei uma barra chata de alumínio como esta e, usando minha esmerilhadeira, consegui cortar vários pedaços de alumínio como este, que no final vão se tornar minhas articulações. Depois, furei cada ponta dos pedaços de alumínio para os pontos de pivô. Finalizei as articulações, arredondando as extremidades com minha lixadeira de cinta. O principal das articulações é manter igual o espaço entre os pontos de pivô. Se não for o mesmo em todas, o projeto não funcionará. Você vai notar que furei os buracos alinhados nas peças verticais. Depois, copiei o mesmo espaçamento no bloco empurrador e furei os buracos na largura do bloco. Depois, fixarei os blocos empurradores ao suporte em U com articulações e parafusos nos pivôs. Agora você deve perceber como calculei o espaçamento dos pivôs nas articulações. Quando as articulações estiverem alinhadas no plano horizontal, os blocos empurradores vão ficar praticamente encostados um no outro, mas quando eu levantar os blocos empurradores, a rotação das articulações vai aumentar o espaço entre eles. Eu usei arruelas para servir como espaçadores entre as articulações e os suportes verticais.
Isso é para permitir a rotação livre das articulações sem prender os suportes. Por enquanto, estou fechando os parafusos de pivô com porcas cúpula, que podem se soltar durante o uso, então vou testar o conceito e depois aplicar trava-rosca nos parafusos. Certo, agora eu consegui mais ou menos o movimento que eu queria, mas neste estágio o mecanismo definitivamente não está estável, especialmente considerando o fato de que vou colocar tábuas e pranchas de lado dentro do grampo. Preciso que os blocos de empurrar alinhem-se ao plano vertical ao moverem-se entre fechado e aberto. Vou instalar um segundo conjunto de articulações em cada bloco de empurrar para conseguir isso. Beleza, agora eu tenho o movimento que eu queria. O bloco de empurrar está sempre alinhado com o plano vertical, porque a distância entre os pontos de pivô das articulações é sempre a mesma, e a distância entre os furos de pivô no suporte em formato de U é igual à dos furos no bloco de empurrar. Agora, instalarei molas para manter os blocos de empurrar abertos até que se aplique peso no grampo. As molas que estou usando não são nada fortes. Elas mantêm os blocos de empurrar abertos, mas ao colocar algo no grampo, é preciso vencer toda a força da mola para puxar os blocos para baixo. Pessoal, era isso que eu tinha em mente para o mecanismo. E neste ponto, só falta um componente. Um que precisa puxar os blocos de empurrar para baixo, na posição de fixação, quando uma tábua ou prancha é colocada ou inserida no suporte em formato de U. Para isso, vou usar uma tira de fita para ligar os dois blocos de empurrar e criar uma espécie de cestinha. Ao aplicar peso na cestinha, ela puxará os blocos de empurrar para a posição fechada. O grampo foi projetada para ser usada em conjunto e os resultados superaram até mesmo as minhas expectativas. Ela ficou muito estável e a beleza do mecanismo está no fato de que quanto mais força é aplicada, mais segura fica a peça de trabalho. Como em situações em que você está trabalhando na borda da peça, a braçadeira também é muito mais forte do que eu esperava e consegue suportar uma quantidade razoável de peso. Basicamente, é isso sobre a braçadeira vertical por gravidade do Woodshop Junkies. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o projeto. Você acha que isso é uma adição útil para a comunidade de marcenaria? E você se imagina usando algo assim na sua própria oficina?
Então, como mencionei no meu vídeo anterior de atualização da oficina, estou trabalhando em um site totalmente novo de planos. Então, se esse é o tipo de projeto para o qual vocês gostariam de ver os planos, me avisem nos comentários aqui embaixo. É isso sobre meu grampo vertical por gravidade. Me diverti projetando, construindo e testando e acho que será uma ótima adição à minha oficina. Se vocês gostaram desse projeto e querem ver mais, lembrem-se de se inscrever. Com isso, encerramos o vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Jazz!